Salve, salve meus amigos, sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal. Hoje eu vou fazer uma coisa um pouco mais organizada. Vocês já devem ter visto meus vídeos, eles ocorrem de forma bem solta, bem desorganizada mesmo. Hoje nós vamos ver passo a passo como iniciar e conduzir um desenho no GIMP, usando o GIMP. É a ferramenta básica aqui que eu uso para desenhar. Bom, de primeira, quando você liga o GIMP, essa nova versão, mas a anterior também, a tela vem vazia. Eu não vou dizer em branco porque eu estou usando um padrão escuro. Então eu vou aqui em arquivo, vou pedir para criar uma nova imagem, nova. De opções de modelo, eu venho aqui A4, 300 dpi. Ele já vem por padrão com a opção vertical, mas eu poderia usar a horizontal e dou OK. Quando isso acontece, ele cria uma imagem que já vem com a cor de fundo colocada, que no caso aqui é o branco, mas se eu mudasse, deixasse de uma outra, eu posso escolher outra cor. Aqui em cima nas camadas, ele já vem até com o nome, fundo. Eu vou aqui neste botão, pedir para que ele crie uma nova camada. Aparece imediatamente aqui um menu de criação de camada com espaço para eu colocar o nome. Se eu quiser, posso colocar o nome da camada agora, mas eu posso optar por colocar esse nome depois. Então, é essa opção que eu vou. Ok, criei uma nova camada transparente. Eu posso, se eu mantiver o Shift selecionado, apenas clicar com o clique normal do mouse aqui e ele já cria automaticamente uma nova camada com a escolha da última. Se eu tivesse escolhido, a última escolhida fosse cor branca, fundo branco, ele ia criar um novo branco. Mas como o último aqui foi transparente, assim foi. Bom, primeiro passo. Vou usar aqui na aba de ferramentas de desenho, vou selecionar aqui o pincel. Já está selecionado, ele já vem por padrão com um pincel redondo, só que esse é o macio. Eu posso mudar isso, vamos escolher este redondo nib. Deixa eu ver o que tem aqui mais. Nib 1 é praticamente a mesma coisa. Deixa eu ver. Ficamos com ele. Eu estou com a ferramenta pincel com as configurações normais e veja, estou criando um desenho. Eu vou ampliar aqui. Sim, tem um painel de navegação bem aqui. E aqui eu posso afastar, como posso aproximar. Aproximado. Ele vai dar um zoom e eu vou ter noção aqui fora do grau do zoom que eu utilizei. Voltando para a tela de desenho, veja. Aqui porque ele já veio ativado com essa opção pincelada suave. A pincelada suave, ela amortece tremidas que eu posso ter na mão ao desenhar. E isso acontece muito. Vou diminuir aqui o tamanho da brush. E veja, o desenho sai tremido. Se eu fizer o mesmo desenho com pincelada suave ativada, ele já retira um bocado do tremido. E se eu aumentar a opção peso aqui, aí ele tira muito. O problema é que na hora da criação, isso vai atrapalhar por conta do atraso no traço, na formação do traço. Isso aí, quando a gente está criando, é um obstáculo, né? Porque no papel não tem atraso. E a gente vê praticamente instantâneo o traço se formando e a figura sendo criada. E aí isso no computador não vai ter se você não tiver o modo pincelada suave ativado. Isso pode atrapalhar, porque reduz a velocidade, né?
Eu vou reduzir bastante o peso e veja, aí ele permite algum grau de tremido. Beleza. Vou fazer aqui um desenho para a gente começar. Mas para a gente começar, é interessante que a gente não tenha o traço tão reto, tão nítido. Então eu vou mexer aqui na dureza. Você vê que o traço já não está tão escuro assim. E vou mexer na força. E veja, o traço ele já saiu mais esfumaçado. Se eu reduzir muito a força e a dureza, o traço sai mais esfumaçado ainda. Bom, com isso na mão eu posso fazer um desenho aqui. Deixa eu ver, aumentar um pouco. Desenhar um cachorrinho. Opa, foi muito. Cachorrinho muito grande. E aqui na hora do esboço é bom a gente não perder muito tempo, fazer a coisa de maneira bem solta, até sem tirar a caneta da superfície da prancha de desenho. É um desenho de cachorro cartoon, aqueles desenhos animados que tem ainda, né? Só não passa na televisão. Que também as pessoas estão deixando de assistir televisão e todo mundo ficando na internet, não vou nem reclamar. Ó, fazer aqui uma orelha. Ver que eu tô tendo um certo tremido. Eu não vou me preocupar com isso, porque depois a gente vai cobrir esse desenho já com uma linha mais definitiva. Beleza, colocar aqui um cabelinho nele. Beleza. Tem aqui uma coleirinha nele. Apesar de eu não gostar da ideia de coleira pro bichinho, mas, né, tem. Aqui. Uma vez feito isso, eu vou aqui para a aba de camadas e eu vou mover a camada que eu fiz o desenho para baixo de uma outra camada que a gente criou. Nessa camada que eu fiz o desenho, vai ficar como esboço. Posso até dar 2 cliques aqui e escrever esboço, para a gente poder se localizar. Uma vez feito isso, vou mover para cá. Uma vez feito isso, vou me mover para a camada de cima. Posso até diminuir a opacidade aqui, veja. Nas camadas a gente pode controlar a opacidade delas, do que tem nelas, né? Na próxima camada, eu vou agora fazer um desenho mais nítido. Só que para isso eu preciso aumentar a dureza e a força do traço para ele sair mais opaco. E nesse caso eu vou aumentar o peso aqui da pincelada suave. Vamos ver. Veja como ela fica mais atrasada. Qual é o problema que eu vejo nisso agora? O traço está todo de uma só espessura, isso fica meio chato, visualmente falando. Então a gente vai agora controlar isso. A gente vai aqui em cima nessa seção de dinâmicas do pincel. Aqui a gente vai conjugar o aspecto tamanho do pincel com a pressão que eu vou exercer na caneta. Uma vez marcado isso, a gente vai perceber que, veja, conforme a pressão que eu exercer, o pincel vai se tornar mais espesso. Vou aumentar bem. E veja, se eu pressionar muito, vai ficar muito espessa a linha do desenho. Mas isso já deu uma vantagem, veja. Já deu uma grande vantagem no sentido da aparência da linha. Dá pra gente melhorar isso ainda um pouco. Aqui nas opções do pincel tem essa seção de
proporção. A proporção ela vai fazer o pincel ficar mais ou menos achatado. Veja. Opa. P. Ctrl Z. Mais ou menos achatado. Eu vou ampliar aqui. Mais ou menos achatado. E aí vai fazer diferença o ângulo. A outra opção aqui. E aí a gente já tem um pincel que varia o tamanho, a espessura conforme a pressão e que tem um aspecto mais achatado. Porque eu alterei ali nas dinâmicas do pincel e nas opções de ferramenta. Tá, eu posso diminuir esse achatamento, vamos diminuir aqui. Aí. E com a pincelada suave ativada, muito legal. Só que me lembrei de uma coisa. Vamos fazer primeiro o contorno externo aqui das partes do desenho. Então vou criar aqui. Você vê que o início é sempre menos espesso da linha. E a gente tende a chegar de leve e ir colocando pressão. Opa! Não, aqui é separado mesmo. Separar aqui o nariz dele. E agora na parte da cabeça, essa aqui eu vou desenhar só por fora. Para que eu vou querer fazer um pequeno truquezinho na hora da pintura. Opa! Só o traçado externo, traçado que for ficar por fora. Vamos aqui. Feito isso... Ah, não falta aqui. Muito legal. Eu vou fechar aqui, porque a gente vai precisar jogar uma outra ferramenta agora, mas ainda não. Então, eu tenho lá o meu esboço, desenhei o contorno externo. E agora eu vou criar uma outra camada sobre esta primeira. E nela eu vou desenhar as partes internas do rosto. Vou aproximar um bocado. Aí eu completo a linha. Assim, fazendo, quando eu precisar editar, modificar o rosto, eu não preciso necessariamente modificar os elementos do rosto. Estou fazendo esses elementos, eu vou diminuir aqui o peso. Eu estou fazendo esses elementos protegidos numa camada separada. Isso é uma forma de proteção, para que eu garanta a qualidade do resultado. Lembrando que quanto mais pressão, quanto mais peso eu colocar sobre a caneta, mais espesso será o traço. Deixa eu... Aqui. Fazer essa outra linha aqui. Se bem que essa linha aqui deveria ter feito lá na outra camada. Nesta. Aqui a gente pode, com a barra de espaço do teclado, qualquer movimento que eu fizer, eu vou arrastar o desenho. Que eu posso ainda, se eu precisasse, eu vou deixar isso aqui
tirar a visualização dessa camada clicando aqui nesse olhinho. E vou criar uma nova camada que a gente vai... Eu queria demonstrar uma brincadeira aqui que tem. Se você tá usando o mouse também, né? Você tem a caneta de desenho da tablet e tem o mouse. É bom usar os dois. Se eu pressionar o Ctrl e girar o botão do scroll, a rodinha do mouse, veja, eu consigo dar zoom na imagem. Se eu segurar o Shift e girar e der o scroll, eu vou conseguir mexer a imagem de um lado para o outro. Agora, se eu estiver segurando o Shift e pressionar o botão central do mouse, eu vou conseguir rotacionar meu desenho. Veja, isso é muito interessante, porque tem algumas posições que a gente tem dificuldade às vezes de desenhar. Ó, e com ele bem ampliado, eu vou ter um controle muito maior aqui da linha. Lembrando que agora eu estou desenhando numa camada separada. Tem alguns traços que não vão se juntar. Veja, tirar aqui e fazer esse aqui. Essa é uma forma de fazer. Aí se eu quiser girar aqui mais um pouco, Ctrl rodinha do mouse, e aí eu vou lá. Eu posso tirar um pouco da opacidade dessa outra camada para eu não confundi-la. Vamos deixar ela assim por enquanto. Volto para a camada em que do contorno, né? Aí a dificuldade vai estar... Vamos lá. Isso aqui favorece o compasso, né? O ângulo de rotação do punho. Vamos ver. Eu vou vir até aqui. Assim eu posso aproveitar melhor os movimentos, a mecânica da mão, né? A física da mão. A gente move a mão em torno de um eixo que surge a partir do pulso. E isso acompanhado do movimento dos dedos. Essa é a parte bem técnica do desenho, né? Do desenhar. Agora eu já posso, veja essa camada aqui. Eu vou restaurar a rotação. Se alguém pode estar perguntando. Existem duas maneiras de restaurar a rotação. Posso fazer manual, aqui. Aqui embaixo aparece o ângulo. Se eu der um clique aqui e pedir para redefinir, eu poderia ter girado por aqui também. Mas eu posso pedir para redefinir e ele deixa no original. Aí eu dou OK. Pronto. Sumiu a parte de rotação. Eu vejo que faltou que eu aproximasse ali da outra orelha do bichinho. Vamos aqui. E aí eu vou dar o contorno novamente. Aqui. Fechar aqui essa linha. Muito que bem. Legal. Eu vejo que ali no contorno tem uma parte aberta. Vamos fechar, tratar de fechar. Testar aqui no contorno se está tudo bem. Eu tenho uma ferramenta aqui
Deixa eu apagar primeiro a visualização do esboço. Acabei refazendo todo o contorno. Bom, eu tô aqui na figura do contorno, que é essa camada aqui. E nela eu vou colocar eu vou ver aqui numa varinha mágica que tem aqui em cima, seleção contígua, que tem uma tecla de atalho U, a gente pode usar U. E a opção uma opção que ela tem aqui, de cara ela selecionou toda a área, porque eu fiz a área de contorno separada. Isso é muito bacana, porque evita que a gente acabe desenhando por cima dos traços do conteúdo do rosto. Isso é só uma forma de agilizar a nossa tarefa. Só que essa região aqui, deixa eu ver. Só que essa região aqui, sim, Shift Select, né? Para selecionar também essa orelha aqui de fora. Bom, uma vez feito isso, eu vou pedir para aqui no menu Seleção, para ele aumentar. E não vou mexer na opção, para ele aumentar a seleção. Você vai fazer, ele até fez o contrário. Então eu vou pedir para diminuir. Hoje ele tá igual criança, tá fazendo o contrário do que eu tô pedindo. Então eu vou pedir em seleção para ele encolher. E ele aumentou. Normalmente isso não acontece. Hoje o computador está fazendo o contrário. Uma vez feito isso, ele fez com que a borda da seleção caminhe um pouco mais para dentro do traço. Eu fiz isso porque aqui ao lado eu vou criar uma camada abaixo do contorno. Virei aqui, selecionar cor. Vamos fazer um nosso vira-lata caramelo. Vamos deixar ele uma cor bem viva de caramelo. E eu vou escolher a ferramenta balde de tinta. E ela vai selecionar a parte interna. Eu posso até apagar a seleção. Veja, eu tenho o contorno e toda a parte interna ela ganhou cor, sem interferir nos traços do rosto. Vou fazer a mesma coisa aqui para o focinho. Vou lá para baixo, seleciono, vou pedir para aumentar. Vou selecionar uma cor aqui. Em geral, os cachorros têm nariz bem escuro. Vamos fazer uma coisa bem marrom escuro. E lá vem. Aí a cor dele. Repetir o mesmo processo aqui para os olhos. Selecionando aqui na camada dos elementos do rosto, selecionando a área interna aqui do olho. Vou fazer tudo aqui nessa mesma camada. Eu até poderia colocar cada elemento numa camada separada, mas isso depois vai gerar confusão e algumas coisas a gente pode passar por cima. Então eu venho aqui. Eu posso trocar a cor aqui, cor de fundo e cor de frente, por aqui, clicando, ou eu
posso teclar a tecla X. Ó, ao meu bel prazer. Como eu fiz a seleção, acontece uma coisa com a seleção de forma direta. Vou pegar aqui o balde de tinta. Se eu for aplicar a cor com balde de tinta direto, para ver o que acontece. Ctrl A para desselecionar. Se a gente for olhar bem de perto aqui, você vê que não preenche bem preenchidinho aqui a borda, né? Então, nesse caso, é interessante que a gente, uma vez feita a seleção, a gente vá aqui em selecionar, peça para aumentar a seleção. Não mexa aqui nos valores e ele aumenta, olha, ele invade a borda do traço. Uma vez feito isso, eu estou na camada aqui, cor selecionada. Veja como ele não invadiu a borda do traço e isso garante um resultado mais bonito para a gente. A mesma brincadeira eu vou poder fazer aqui para os olhos. Baldinho de tinta. Baldinho de tinta, varinha mágica, ferramenta seleção iterativa. Vou pedir na seleção para aumentar. Escolher uma cor para a parte interna do olho. Cor escura. Deixe-me ver. Isso aqui, um azul escuro. E eu já pedi para aumentar, né? Teve uma parte que ele não selecionou, mas como eu tenho isso em camada diferente, posso trabalhar com o pincel. Eu posso vir aqui com o pincel, tirar aqui um pouco do peso do amaciamento e devolver a proporção. Se eu for pintar diretamente com o pincel, aí tem algumas coisas legais, né? Diminui o tamanho. Vou pintar essa parte do brilho dos olhos, opa. Sempre eu vou poder ampliar para quando eu precisar de precisão. Aqui, como a gente está mexendo em bitmap, se a gente amplia muito, a gente acaba revelando os pixels. Por isso que a gente vai ver isso bem de longe, sempre. Tchau. Opa. Eu estou pintando aqui por baixo do traço. Beleza? Ah, faltou a sobrancelha dele ali. Então eu vou lá na parte que está a sobrancelha. Vou fazer a seleção. Vou pedir para aumentar a seleção. E balde de tinta. Eu vou trabalhar um tom um pouco mais escuro desta mesma cor. Bastante mais escuro da mesma cor do cachorro. E, senhoras e senhores, balde de tinta nela. Ó, vamos ver a diferença disso. Me lembrei que eu estou esquecendo aqui a parte de baixo. Deixa eu ver. Balde de tinta, varinha mágica, seleção iterativa.
que... Tá. E então vamos selecionar aqui essa última parte que eu tinha esquecido. Ampliar a seleção. Vou para a camada de baixo. Já estou aqui com a cor selecionada. Beleza. Depois eu vou desenhar a coleira. Bom, feito isso, eu já estou aqui com o meu cachorrinho, com as cores dele, vê. Eu posso até desabilitar aqui nas camadas a cor de fundo, para a gente só enxergar o cachorrinho. Bom, mas como eu tenho a cor dele aqui selecionada, eu vou pedir para que ele faça uma seleção interativa. Na camada, criar uma camada logo acima desse desenho, e eu vou criar uma tonalidade mais clara para essa cor principal. Vamos trabalhar aqui. E isso é importante que seja feito numa camada separada. E aí eu posso desenhar direto. Aqui é a parte de pintura, né? Escolher uma cor mais clara. Legal. E aqui eu já posso desabilitar, de reduzir, na verdade, diminuir a dureza e a força. A força nem tanto, mas a dureza. Vamos reduzir aqui. Tirar essa... Deixa eu ver. Ficou melhor. Vou aumentar o tamanho. Aqui é porque a gente ainda está com aquelas dinâmicas de tamanho e pressão. Lembrando que eu estou fazendo isso numa camada separada, porque é para não destruir a camada que a gente já tem. De posse disso, eu vou tentar aqui simular de onde vem a luminosidade aqui. Tratar isso como uma massa, um objeto que tem substância. Aqui fora, no mundo real, a gente é banhado pela luz. A luz caminha numa direção e, em oposição a ela, a gente vai ter sombra e alguma luz refletida. No caso aqui, vai vir luz não só de uma direção, que a luz principal vem em uma direção e ela é refletida por outros objetos que são atingidos por essa luz. Vou fazer isso de uma maneira bem simples. Eu escolhi esse tom claro para fazer essa luminosidade e eu vou escolher um tom mais reforçado para construir, ou até laranja. Vamos ver como é que fica com laranja. Construir a parte escura. Opa. Beleza, gostei disso. Acompanhar aqui. Legal, como eu estou com a minha seleção ativada e ela não vai fugir da camada. Ela vai ficar por aqui. Eu posso pintar sem preocupação. Deixa eu voltar aqui para a nossa cor que a gente trabalhou anterior. Uma vez feito isso, você vê que a cor ficou bem bruta, né? O traço ficou bem bruto. Então eu vou usar a ferramenta de borrar, que é essa aqui. A ferramenta de borrar ela é bem interessante porque ela permite que a gente faça uma escultura no traço. Deixa eu aproximar aqui pra gente. Tem um traço. Eu gosto pra caramba dela. E você pode ir
moldando, suavizando essa mancha de tinta. Eu vou aumentar aqui a dureza. Olha só. E é isso aqui meio que falseia um aspecto da realidade, uma tridimensionalidade. Papo chato. Mas falseia, dá a impressão de que é uma substância aqui do mundo real. Vamos aumentar isso aqui. Deixa eu ver que eu vou desabilitar aqui o tamanho com a pressão. Eu vou reduzir também o tamanho. Eu tô com a dureza bem baixa, dureza média e a força bem baixa. Se precisar, a gente aumenta a força. E você vai esculpindo aqui. Isso é muito legal de fazer. São boas horas do fim de semana. Essas horas do desenho. Aqui pra fora. Vamos usar isso aqui para misturar. Lembrando que não existe só essa forma de fazer. É provável que você acabe simpatizando com outra maneira de fazer, de criar. Não tem problema nenhum. Essa ideia, a noção de certo e errado, ela nem sempre dá para usar. Eu não sigo muito esses métodos, eu vou pela intuição, porque senão perde a graça. Aqui. Aumentando aqui o tamanho. Sempre a gente pode fazer movimentos circulares que ajuda a misturar as cores que estiverem próximas. Você vê que é muito parecido, é como você faria com tinta, né? Na vida real. Aqui, se você tivesse numa tela, mais na tela, né, do que no papel. Se tivesse numa tela, no papel, se fosse uma aquarela, talvez. Você pode ir pegando, é como se você fosse ou com um pincel ou com o dedo, com uma espátula. Ir borrando. E aí eu posso completar esse serviço com a ferramenta aerógrafo. Só que para isso eu vou mudar o pincel, porque tem uns pincéis que eles são mais esfumaçados. Não é o caso desse. Deixa eu escolher por aqui. Aqui. Vamos ver como é que ele maior. Tom mais claro.
tom mais escuro. Deixa eu ver aqui. Em algumas áreas, né? Legal como eles estão separados em camadas, né? Um não vai interferir com o outro e a gente vai poder voltar para a ferramenta de borrar. Legal que ela já mexe e já vai misturando. O desenho né, bem aquela, não é bem que a gente esteja satisfeito, é que a gente acaba sendo vencido pelo cansaço e desiste. Na ilusão da substância. De selecionar aqui. Sem a seleção ele até brilha mais, né? Aumentar a força aqui. Tá aumentando a força e a gente consegue até redirecionar. A mancha aqui, ó. O nariz. Temos aqui o nariz. Vamos pegar uma cor clara aqui. Vou diminuir. Pegar o aerógrafo. O nariz é interessante a gente pegar e ter habilitado essa parte de opacidade e tamanho com a pressão. Eu acho que clareia ainda mais. Tirar aqui a pincelada suave. Pegar o nosso amigo. Ferramenta de borrar. Aqui com ela a gente vai... É a parte que é a arte mesmo. Você vai esculpindo a luz, esculpindo a sombra. Aqui, ó. E voltando à tecla de atalho para a ferramenta de borrar é S. Menos tempo. Não é bem perder menos tempo, é cansar menos. E quanto menos cansado a gente estiver, melhor a gente vai pensar o que tem que fazer. Aqui, meu cachorrinho vira lata caramelo. Tem uma outra ferramenta aqui que vem junto com a ferramenta de borrar, que é o desfoque. Vamos ver o que eu vou desabilitar aqui a pressão na opacidade e no tamanho. Ainda na camada, aumentar o tamanho, deixa eu ver. O desfoque ele faz exatamente o que ele promete. Se tiver uma borda dura, vamos fazer aqui. Opa. Dureza, tamanho. Se eu tiver uma borda dura aqui, quando eu vier com a ferramenta de desfoque, ele vai desfazer essa borda dura.
Em algumas situações ela é interessante, mas em algumas outras é a ferramenta de borrar mesmo, veja. Acabei ficando com a ferramenta de borrar. Diminuir o tamanho aqui. Ver que agora, como eu não estou com a seleção ativada, ele consegue jogar para fora algumas manchas de tinta. Eu vou ativar aqui a ferramenta de seleção. Beleza. E volto para a camada dos brilhos. Estou com ferramenta de borrar. Muita força, muita dureza, muito tamanho. Mais força. Sabe por que eu acabei escolhendo desenhar um cachorro, pintar um cachorro aqui com vocês? Faz tempo que eu estou sem cachorro. É melhor não entrar nesse assunto. é melhor. Então, eu tenho aqui... Olha, melhorou. Tirar aqui. A gente pode usar também a borracha em alguns... A gente achar que perdeu, porque às vezes a gente perde mesmo, a gente acaba contaminando tudo com a cor geral. E a borracha também é uma ferramenta de desenho. Vamos lá. Não sei vocês, mas nem sempre eu encontro logo o caminho do desenho. Assim, começo a desenhar hoje e de primeira não sai nada que me agrade. Aí vai passando o tempo e tal, com o exercício vai melhorando. Imagino que seja todo mundo assim. Falta a gente pintar aquela orelha que está do lado de lá. Vamos selecionar. Vamos vir para nossa camada aqui. Tom escuro. Ferramenta aerógrafo. Tom claro. Pouquinho de mistura. Voltando pro aerógrafo. E aí, eu acho que é isso. Eu acho que para entender... Opa! Deixa eu diminuir. Acabei de ver. Opa! S. Pra gente entender o que está acontecendo, eu acho que é o suficiente, né, por hoje. Também porque o vídeo já tá ficando uma monstruosidade grande. Eu não me lembro de ter feito um vídeo comentado tão grande. Acho que esse é o primeiro do canal. Então, desde já eu vou agradecer a você. Eu peço que você, se está vendo aqui no canal pela primeira vez,